Amém? Então, estão aqui essas três obras, e aqui eu encerro essa parte e vamos para o melhor, né? O valor, isso aqui é meio que caldo de peixe. Vamos meditar na palavra de Deus, mas da outra vez que eu vim, esses livros foram vendidos a 15. A 15 eu disse ao pastor, eu vou passar a 10, que eu não quero levar nenhum e deixar vocês sendo edificados. Quem diz amém? Amém. Por isso que eu disse que é mais barato que caldo de peixe. Eu fui comer um peixe hoje com o pastor e foi caro o peixe hoje lá. Vamos lá, Marcos capítulo 18, ou capítulo 16, versículo de número 7. E eu quero transmitir uma palavra que veio ao meu coração. Eu vou falar sobre renúncia, se Deus permitir, amanhã, no encerramento, que é o tema de vocês. Hoje eu vou falar sobre regresso espiritual. Regresso espiritual. Vamos lá. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Somente aqueles que já encontrou, digam amém. Amém. O texto já está ali na tela. Deixa eu ler por ali, porque fica uma leitura numa linguagem comum e possa ser que a gente faça até de forma uníssona. Diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali vereis como ele vos disse. Queria que toda a igreja lesse 1, 2, 3 já. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Glória a Deus. Meus irmãos, observando esse texto, vocês vão concordar comigo. Pedro era discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro era discípulo de Jesus. E por que Jesus destacou Pedro? Será que não seria suficiente a palavra de Jesus? Vai e diz aos meus discípulos que me vereis na Galileia. Pedro não já estaria incluído nesta palavra? Sim ou não? Então, por que Jesus disse, dizei aos meus discípulos e a Pedro? Por que Jesus destacou Pedro, se Pedro já estava dentro da escola dos discípulos? E é isso que nós vamos meditar. Observando a palavra de Deus, a gente chega a uma compreensão de quem era Pedro. Pedro, seu nome do grego, Petros, que significa fragmento de pedra, em aramaico, seu nome era Cefas. Eu falo bem pausado porque existem pessoas que gostam de anotar, que designa firmeza. O nome Cefas designa firmeza. Seu nome primitivo era Simão, que é uma variante do nome hebraico Simeon, ou Simeão, com base do texto que está em João, capítulo 1, versículo 42. O nome de seu pai era Jonas, por isso que ele era chamado Simão Bar Jonas. Simão, o nome primitivo, Bar é uma palavra aramaica que significa filho, e Jonas era o nome de seu pai. Então, Simão Bar Jonas significa Simão, filho de Jonas. Em Mateus capítulo 16, versículo 17, João 21 e 15. Pedro morou em Betsaida, depois mudou-se para Cafarnaum, com base no texto que está em João capítulo 1, versículo 44, e Marcos capítulo 1, versículo 21 e 29. Pedro conheceu Jesus por influência de André, seu irmão, que era discípulo de João Batista. Isso está em João capítulo 1, versículo 35 ao versículo de número 41. Então, a profissão de Pedro é conhecida de todos. Pedro era um excelente pescador,
embora a gente só veja na Bíblia ele pescando à base de milagre, né? Todas as pescarias de Pedro foi à base de milagre, mas eu acredito que ele era um excelente pescador. E a Bíblia diz isto em Mateus capítulo 4, versículo 18. Já era um homem casado, e acredita-se que dentre todos os discípulos, o único que era casado era Pedro. Por isso que a Bíblia cita que Jesus foi à casa de sua sogra, e ele mesmo diz que ele deixou esposa, deixou tudo para seguir o Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus visita a sua casa. Então, ele foi o discípulo que mais se destacou durante o intensivo curso de discipulado. Você percebe, se você analisar a biografia de Pedro, que Pedro ele aparece quase que em todas as cenas onde Jesus está em operação, onde Jesus está em atividade, e em várias passagens da Bíblia Pedro é colocado em destaque, como, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículo 2, em Marcos capítulo 3, versículo 16, e em Lucas capítulo 6, versículo 14, Pedro foi citado como o principal apóstolo 4 vezes. Sempre que vai estar os apóstolos, o nome de Pedro aparece em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 17, versículo 27, Pedro ele é escolhido por Jesus para ir pescar um peixe que milagrosamente trazia uma moeda dentro de seu ventre. Então Pedro, mais uma vez, se destaca na escolha de Jesus. Dentre tantos discípulos, e tinham outros que eram também pescadores, mas Jesus escolheu Pedro e mandou Pedro pegar o seu anzol e buscar aquele peixe e tirar a moeda que estava no ventre do peixe. Mais uma vez, Jesus destaca Pedro por ocasião deste milagre. Pedro fazia parte da seleção dos principais discípulos de Jesus. Você vai ver isso em Mateus 17, 1, Mateus 26 e 37 e Lucas capítulo 8, versículo 51. Sempre que cita os nomes dos principais discípulos, que era João, Tiago e Pedro, Pedro é citado na relação Pedro, Tiago e João, como a gente sabe. Então, Pedro está sempre em destaque durante o ministério de Jesus. Na reunião em Cesareia de Filipe, Pedro, ele é o único que fala diante do emudecimento dos discípulos, quando Jesus perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Todos se emudeceram por um tempo e, quando começaram a falar, deram opiniões bem naturais. E disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista. Mas quando Pedro abre a boca, ele entra em destaque, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais uma vez Jesus disse: ó Simão Bajonas, não foi tu que revelou, mas o Pai que te revelou quem eu sou. Enquanto Jesus falava da sua divindade, mas também da sua morte, o mesmo Pedro que se destacou espiritualmente, parece que entra na carne temporariamente. Aí ele chama Jesus à parte, quando Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem morra, padeça, seja ali humilhado pelos homens. Aí Pedro chama Jesus no privado e diz assim: Senhor, não permita que isso te aconteça. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Pedro, ele é sempre colocado em destaque durante o ministério de Jesus. Pedro emprestou o barco para Jesus pregar. Pela primeira vez que Jesus chega na beira da praia, quem empresta o barco é Pedro. Pedro disse: a multidão te aperta, por ocasião em que Jesus pergunta: quem me tocou? Quando ele foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, ninguém diz nada, mas Pedro é quem ergue a voz e diz: a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou. Pedro não queria
também que Jesus lavasse os seus pés quando, de repente, Jesus, na última ceia, Jesus se despe das suas vestes de didáscalo, de mestre, e veste-se como um criado, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos e passa pelos pés de todos os discípulos, mas quando chega nos pés de Pedro, Pedro diz: tu não vai lavar meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro era tão exagerado, quando não era 8, era 80. Aí ele disse: então me dá logo um banho. Jesus disse: deixa de exagero, Pedro, basta somente os pés, porque os demais já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Mas Pedro era assim, sempre aparecia, sempre se destacava. Na ceia, Jesus disse: um de vós há de me trair. Todos ficaram espantados, mas Pedro catucou um discípulo chamado João e disse: pergunta a ele, tu não vive pertinho dele? Pergunta, vê quem é. Pedro estava curioso, Pedro queria saber. Pedro era aquele que sempre estava em evidência quando Jesus subiu o monte da transfiguração, que em visão apareceu Moisés e Elias, e Jesus se transfigurou, mostrando um pouco da sua glória. Diz a Bíblia que quem falou foi Pedro. Pedro gritou e disse: Senhor, tu queres que façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Pedro estava sempre aparecendo. Se fosse hoje, se Jesus fosse hoje, agora, tirando foto, Pedro ia sair nas fotos de Jesus para tudo que era lado, nas selfies de Jesus, porque ele gostava de estar pertinho de Jesus, ele gostava de aparecer, ele gostava de se destacar, ele queria que a sua estrela brilhasse mais do que a dos demais discípulos. Quando Jesus resolveu ir ter com eles sobre as águas, diz a Bíblia que de repente, quando Jesus vai andando, eles estavam no meio do mar de Tiberíades, lutando contra a tempestade, e quando eles veem, de repente, aquele vulto se aproximando de 3 horas para as 6 da manhã, ele vê aquele vulto andando sobre as águas, começaram a gritar: é fantasma, é fantasma, é fantasma. De repente Jesus gritou e disse: não temas, sou eu. E Pedro conheceu a voz, conheceu tanto que ele não disse assim: seu fantasma, ele não disse: Senhor, Senhor, se és tu, manda-me. Ele não disse: manda-nos, ele disse: manda eu, manda-me e ter contigo sobre as águas. Ele queria destaque. Aí Jesus disse: vou dar uma lição em Pedrão, vem Pedrão. E quando Pedro começou andando, ele começou a observar o vento, a tempestade, as águas. Aí começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: socorre-me, Senhor. Aí Jesus pega nas mãos dele assim: levanta, homem de pequena fé. E entrou com ele no barco, e a tempestade cessou. Mas o destaque é: Pedro está sempre aparecendo. Pedro está sempre em destaque. Até no dia que Jesus ele foi preso, Pedro se destacou. Era o único que puxou, foi o único que puxou a espada e torou a orelha do rapaz. Pedro tem que aprontar. Pedro tem que aparecer. Até eu penso que Jesus, na linguagem bem nordestês lá do Brasil, diz: me deixe em paz. Não é possível, até uma hora dessa tu arruma problema para mim. Eu querendo resolver o problema da humanidade e tu ainda vem acrescentar esse aqui. Pedro estava sempre aparecendo. Ele corta a orelha de Malco e se destaca. Mas para a surpresa de Pedro, ele não era esse discípulo de bola cheia como ele pensava. Eu sou o Pedrão, eu sou o cara aqui da escola dos discípulos. Ele não era isso. E Jesus quis revelar publicamente. A Bíblia diz que antes da morte de Jesus, uma noite antes, Jesus faz uma reunião seleta. Jesus chama os discípulos e diz em particular um segredo do mundo espiritual. Escute, Jesus conhece todas as estratégias do diabo. Jesus conhece todos os planos do adversário. Então Jesus chama os discípulos e em particular Jesus diz assim: Satanás vos pediu.
para vos peneirar como se faz com o trigo. E é interessante que Jesus fala no plural. Satanás pediu todos vocês. Satanás vos pediu para peneirar vocês como se faz com o trigo. Mas é interessante que nessa reunião, Jesus fala do plano, do desejo do diabo, mas ele vira-se para Pedro e diz assim: Simão, Simão. Ele não fala com ninguém. Ele diz qual era a intenção e o desejo do diabo para todos, mas ele vira-se para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eu roguei por ti. Ele não diz que rogou por Judas, ele não diz que rogou por Tiago, ele não diz que... Não, ele só disse assim: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Jesus revela mais um mistério a Pedro, que Pedro iria cair, que Pedro iria se desviar. Aí Jesus diz assim: mas tu, quando te converteres... E alguém pensa que Pedro não era convertido. Não, Pedro era convertido. O assunto está dentro do contexto. É que Jesus está dizendo que o diabo iria conseguir desviar Pedro. Mas tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Pedro, envergonhado, pois ele pensava que era o discípulo top. Aí levanta, não, epa, um momentinho aí, um momentinho, eu estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Todo empolgado. Jesus olhou para ele e disse assim: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Ele disse: eu não, eu, podem todos, o que eu estou dizendo a vocês é bíblico, podem todos se escandalizarem. Eu, Pedrão, eu não, eu estou pronto, eu te digo que eu estou pronto. Jesus chamou os discípulos, não ia ficar no bate-boca com Pedro, chamou os discípulos e disse: vamos ali a orar. Levou-os, depois daquela ceia maravilhosa, Judas já tinha saído, os 11 discípulos acompanharam Jesus, Jesus deixou 9 discípulos, chamou os 3 principais e levou a um lugar mais além e disse a eles: a minha alma está angustiada até a morte. Roguem por mim. Irmãos, Jesus pedindo oração. Eu estou vendo um tempo hoje que tem obreiros, que tem gente que quando adoece, não peça oração por mim. Não peça para ninguém saber que eu estou doente. Jesus é o contrário, ele era o Filho de Deus, causa de tudo quanto existe, porque sem ele nada do que foi feito se... Mas ele não teve nenhuma vergonha de dizer assim: orem por mim, roguem por mim. E tem crente hoje que tão prepotente, tão orgulhoso, quer manter uma imagem diante da igreja de uma pessoa imbatível, intocável. Não, aquele irmão tem os dons de Deus, o diabo nem toca nele. Tocou em Jesus, deu cuspida na cara de Jesus para não dar na tua. Então é melhor do que Jesus é. Porque está se criando um evangelho triunfalista irresponsável, onde as pessoas pensam que ser crente e servir a Deus está privado de passar vergonha, humilhação, de levar tapa na cara. Isso aí não é verdade, não. Porque ele nem poupou o seu próprio filho, disse Paulo, se nem ao seu próprio filho poupou, então o que dirá de nós? Nenhum de nós estamos livres, isentos de passar por tribulações, humilhações, enfermidades, angústia. Não pense que o cristianismo é blindagem contra problemas naturais da vida ou ataques espirituais nesse aspecto físico. Nada disso. Cristianismo é segurança para a vida eterna.
Porque se você disser que cristianismo é segurança para a vida física, e porque Paulo foi degolado, e porque Pedro morreu de cabeça para baixo, e porque Tiago foi precipitado, então pare com essa bobagem e com essa mentira. Esse cristianismo que estão pregando aí é falso. O verdadeiro é o de Jesus. O crente apanha, o crente é humilhado, mas um dia vai estar à direita do Pai. Porque aquele que ele humilhou, ele também exaltou soberanamente e colocou o seu nome acima de todos os nomes. Esse é o verdadeiro evangelho. Então o Jesus que eu conheço não é o Jesus que está sendo pregado por aí afora, que não sofre nada, que não padeceu, não. O meu sofreu, padeceu, foi humilhado, foi esmagado na cruz, triturado, agradou ao Pai moê-lo, está lá em Isaías 53. Um Jesus que foi moído. E ele já começou ali, no Getsemane, prensa de azeite, significa, foi ali Jesus já começou sendo imprensado, os processos ali, e ele chama os discípulos para orar, e os discípulos dormem, e ele volta para acordar e pede, e ainda reclama, nem uma hora, vocês puderam velar comigo? Ele volta a orar com as mesmas palavras. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele vem, eles estão dormindo. E eu quero mostrar a vocês aqui algumas razões por que Pedro caiu. E há alguns crentes que precisam despertar para isso. Porque tem pessoas que pensam que são imbatíveis, que não caem. Eu tinha uma concepção, uma ideia errada, quando eu via irmãos que andavam comigo e tropeçavam na fé, e eu tinha um orgulho, eu dizia, esse irmão anda comigo, eu ensino tanto a ele fala um negócio desse. E depois eu lendo a Bíblia, eu fiquei pensando, meu Deus, Pedro andou com Jesus e ainda caiu, quanto mais que anda comigo. Pedro andou com Jesus e caiu, quanto mais quem anda comigo. E a Bíblia foi me esclarecendo que o fato de você andar com pessoas espirituais, pessoas crentes, isso não te assegura não cair. Isso não é garantia de que você não pode falhar. E eu não estou te dizendo que não ande com pessoas crentes, eu ando com pessoas crentes espirituais. Mas fique sabendo que o nível de espiritualidade das pessoas não te protege. Fique sabendo que a comunhão que as pessoas desenvolvem com Deus não garante a tua segurança espiritual. Nada disso. Muito menos pense que o nível de espiritualidade por andar com alguém que é crente vai impedir do diabo te tentar. Tire isso da sua cabeça. Jesus teve experiência que nenhum de nós tivemos. Jesus foi batizado pelo maior profeta da história. Quem foi ele? João. E foi ele mesmo que disse, não há profeta maior do que João. O maior profeta foi João e batizou Jesus. Na hora que batizou Jesus, ele mesmo diz diante de todo o povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus recebeu a afirmação do maior profeta, confirmando que ele é o Messias. De repente o céu se abre e uma voz brada do céu, este é meu filho amado que tanto me agrada. E João escuta, Jesus ouve a voz do Pai e de repente ainda vem o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. No dia que eu fui batizado eu não vi nem sequer um pardal vir na minha cabeça. Mas no batismo de Jesus foi tanta coisa, tanto fenômeno, mas quando ele sai dali, ele é tentado pelo diabo. Então não pense que a intimidade que você tem com Deus, as experiências sobrenaturais, vai impedir o diabo de te tentar.
Não pense que porque você teve experiências fenomenais, extraordinárias, vai fazer com que o diabo tenha medo de chegar perto de você. Porque Jesus ouviu a voz do Pai, Jesus viu o Espírito Santo descer, Jesus viu João confirmar seu ministério, Jesus viu tanta coisa. Quando ele saiu dali, o cão do inferno foi lá tentar ele. Foi assim ou não foi? Então, experiência sobrenatural, intimidade com Deus, ou seja, qualquer outra coisa, não evita o diabo de te tentar. Ah, mas fulano é pregador, fulano tem unção. Não evita o diabo de tentá-lo. Quando eu servia na igreja, bem novo, eu pensava assim, não, eu sou auxiliar. É uma tentação do cão, mas quando eu for diácono, o diabo me respeita. E parece que quando eu fui chamado ao diaconato, o diabo foi consagrado a Satanás grau 2. Eu nunca vi um negócio daquele, ele começou a me tentar mais ainda. Aí eu disse, não, mas quando eu for presbítero, o diabo agora vai me respeitar, porque eu vou ter o óleo da unção, eu quero ver. Aí quando eu fui chamado ao presbitério, o Satanás se endemoniou com um cão dentro dele. E a tentação aumentou. Ah, mas quando eu for ministro, quando eu for pastor, eu descobri que nada disso isenta o diabo de nos tentar. Até porque o diabo não nos tenta pelo que a gente tem. O diabo não te tenta porque tu é bonito ou bonita. Eita, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, minha filha e meu filho. Porque tem gente que se acha o bonitão dos pedaços. Tem gente que se acha bonitona, top model de Portugal, Miss Portugal. E acha que o diabo tenta ela porque ela é a mais bonita do grupo, o quê? Cairós. E acha que eu vou te dar uma notícia tão simples para te provar que nada disso é razão para o diabo te tentar. Se o diabo tentasse a pessoa porque é bonito, então os feios seriam os mais crentes do mundo. Porque nunca seria tentado que o diabo disse, vou tentar um bicho feio desse. Mas eu encontro ao longo desses 25 anos pastoreando igreja, que chega no gabinete, gente bonita, gente feio. E eu olho assim, digo, o diabo ainda tenta um cara desse, meu Deus. Um bicho feio desse. Mas o povo diz que beleza não se discute, gosto não se discute. Então, eu descobri na experiência que não é beleza que faz o diabo tentar as pessoas, porque tem tanta gente feia tentada, irmão. Eu descobri pela curta experiência que não é dinheiro que faz o diabo tentar. Tem tanta gente desempregada, sendo tentado, sem dinheiro no bolso, devendo ainda, e o diabo tenta o bendito. Eu descobri que não é cargo, não é posição que faz o diabo nos tentar. Tem tanta gente na igreja que não tem cargo, mas é tentado. Então, por que ele nos tenta? Porque nós estamos andando na contramão dele. Ele estava no céu e desceu para as nuvens. Nós estávamos na lama e estamos subindo para as nuvens. Ele desce das nuvens para a terra, a gente sai das nuvens para o céu. E ele não quer que você chegue no lugar de onde ele foi expulso. Você é um incômodo para o diabo. Você acha que quando Deus quer dar uma tapa na cara do diabo, sabe quem é que Deus usa? Sabe quem é que Deus usa? Você, o crente mais fraco. Sabe o que é que Deus diz? Tu tinha tudo e me negaste a adoração. Ele é fraco, cansado, mas vê, pegou a Bíblia e eu vou para o congresso. Eu vou para o congresso. Deus usa isso. Ele não tem o que tu tinha, mas não me nega a adoração. Tu tinha tanta glória, tanta coisa que eu te dei, e me nega. Então você é um incômodo para o diabo. Porque você mesmo sendo fraco, estar aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, Jesus reconhece sua humanidade ali e declara, eu estou angustiado. Mas o que me chama a atenção é, por que Pedro caiu? Eu vou lhe mostrar algumas razões que levou Pedro à queda. Primeira razão que levou Pedro à queda. Diga comigo, Pedro se orgulhou quando deveria se humilhar.
Irmãos, olha aqui para mim, eu vou pregar bem calmo hoje. Preste atenção. Como é que Jesus diz a Pedro, o diabo quer peneirar vocês como se faz com trigo, e eu roguei por ti. E Pedro, em vez de cair nos pés de Jesus, dizia assim, Senhor, me ajuda, não deixa não. Pedro disse, eu? Eu estou pronto. Ele se orgulhou quando deveria? Ele se orgulhou quando deveria? Sabe quando é que a pessoa começa a cair? Quando pensa que não cai. Sabe quando é que o diabo começa a te derrubar? Quando você pensa que pode vencê-lo por suas próprias forças, pela sua própria competência. O orgulho é uma brecha pela qual o diabo nos puxa para o chão. Nunca pense que porque você anda com Jesus, porque Jesus já se utilizou de você para várias coisas, já te levou para níveis íntimos, você tem liberdade para dizer o que quer, fazer o que quer. Calma, preste atenção. Se Jesus está avisando um perigo, te humilha, cai de joelho, te prostra, pede socorro. Se Jesus está falando que você está à beira de uma queda, não faça como alguns fizeram, se orgulhando, achando que pode vencer sozinho, resolver as coisas sozinho. Peça ajuda, peça socorro, busque pessoas experientes para você contar o que está acontecendo, os perigos que você está correndo. Pare de pensar, ninguém vai saber de nada. Se não quer, você não quer contar as tentações, então você vai contar a queda. É melhor você contar os momentos das tentações, para não ter que contar que caiu. Conta que você não está conseguindo vencer as tentações. Conta que você está fragilizado. Se humilhe, busque ajuda. Pedro não buscou ajuda. Ele se orgulhou quando deveria. Ele se orgulhou quando deveria. Segunda atitude de Pedro. Pedro dormiu quando deveria orar. Porque como é que Jesus diz a ele, o diabo quer derrubar vocês, vamos orar, e Pedro vai dormir. Segundo erro, Pedro dormiu quando deveria orar. E é muito importante saber disso, porque tem muita gente dormindo em meio a um clima de tensão, de ameaças, achando que é normal, está tudo bem, nada. O teu lar está em perigo. Os teus projetos estão correndo risco. A tua família está sendo ameaçada por essa tentação na empresa, no trabalho, e tu está vivendo como se fosse normal. É tempo de orar, rapaz. É tempo de buscar a Deus, além de se humilhar, de buscar, de clamar, de estar de joelho. Mas tem gente brincando com as tensões da tentação, levando na esportiva, achando que vai resolver as coisas assim, de forma muito simples, muito fácil, fazendo vista grossa, terceirizando o problema. Não, depois pai resolve, mãe resolve. Mãe nada, é você. A luta é contra você. A luta é particular, a luta é individual, a ameaça é com você. Então, segundo erro de Pedro, ele dormiu quando deveria. Terceiro erro de Pedro. Pedro disse que estava pronto para ir com Jesus até a morte, ser preso e até a morte. Mas quando Jesus foi capturado, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus de longe. Diga comigo, Pedro se afastou quando deveria se aproximar. Tem muita gente que quer vencer, se afastando, ficando longe de Jesus, querendo viver uma vida sem compromisso na igreja, sem responsabilidade, quer ser só um visitante. Ah, não, eu não quero ser membro dessa igreja, eu não quero ser membro de lugar nenhum, eu sou crente em casa. Querido, é só na força de expressão. Corta o teu dedo, qualquer dedo,
Separa ele do teu corpo para ver se ele continua tendo utilidade. Tudo que se separa do corpo perde a utilidade porque apodrece. Da mesma forma, um membro, quando se afasta da igreja, que não quer compromisso, a tendência é apodrecer. Você só tem vida se estiver conectado ao corpo de Cristo. E eu só posso entender que você está ligado ao corpo invisível se você estiver conectado no corpo visível. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 44, que todos quantos criam estavam juntos. Eu não conheço fé isolada, relacionamento com Deus isolado do corpo. Tem que estar no corpo, até porque a promessa do arrebatamento não é para um membro, é para a igreja, um corpo. E se você é um membro fora do corpo, você vai ficar fora dessa promessa. A promessa é coletiva, não é individual. Então você precisa estar conectado ao corpo. Eita lá. Morar para o pastor não trazer mais o pastor Elmir aqui. Eu estou só começando. Porque Pedro caiu? Porque se orgulhou quando deveria? Está vendo que é fácil? No instante vocês aprendem. Porque dormiu quando deveria? Porque se afastou quando deveria? Quarta razão porque Pedro caiu. Porque se aproximou-se de quem deveria se afastar. Pedro vai para a roda dos escarnecedores. De Jesus ele se afastou. Mas de quem queria o mal de Jesus ele se aproximou para se esquentar um pouquinho. Tem gente que é assim, não quer compromisso com Jesus, mas quer compromisso com aqueles amigos na escola que não tem nada com Jesus, que é cheio de piada maldosa, cheio de intenção carnal. Aí de Jesus não quer. No grupo da mocidade eu não faço parte, mas no grupo da escola, onde estão lá as pessoas se prostituindo, falando de maconha, falando de droga, falando. Aí você gosta de estar no meio dele e quer ser um crente fiel, e quer ser um crente sólido. Como você está se afastando de quem deveria se aproximar, está se aproximando de quem deveria se afastar. Pedro vai para perto de quem está lá na fogueira lá dos ímpios. E é justamente ali, quando ele está ali, ele comete o seu quinto erro. Ele nega o que deveria afirmar. Alguém pergunta, tu és um dele, não é? Eu não. Crise de identidade e de amnésia também, que ele nem lembrou que era de Jesus. Tem gente que é assim, né? Participa do congresso, é tanto poder, tanta alegria, quando passa o congresso que chega lá, tu é crente? Não, tá lá. Não, já está com crise de amnésia, de identidade, não lembra nem que é crente mais. Só é crente quando está aqui, e quando está lá no meio dos amigos, esquece que Jesus... de Jesus, do que ele fez, do que ele faz, do que ele opera. Próxima vez eu vou ter que vir com segurança. Mas eu vou entregar tudo o que Deus mandou entregar. Pedro se orgulha quando deveria. Dorme quando deveria. Olha, vocês são... O que é que Pedro faz? Se afasta de quem deveria? Se aproximar. E se aproxima de quem deveria? Se afastar. E nega quando deveria? Afirmar. Está vendo? Já pegou o esboço todinho, já decorou a mensagem. Essas atitudes levou Pedro ao fracasso. Porque quando ele comete esses erros, ele nega. Ele diz que Jesus não faz parte do seu grupo. Ele diz, eu nem conheço ele. Em Mateus, capítulo 26, versículo 60 e pouco, Pedro começa a praguejar, a jogar praga e a amaldiçoar Jesus. Gente, eu não estou falando de um novo convertido, eu estou falando do camarada que mais andou com Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa recém-chegada no grupo. Eu estou falando do camarada que estava com Jesus desde o início, que viveu coisas extraordinárias, que provou do bom e do melhor, da multiplicação de pães, dos milagres do monte da transfiguração, a pesca maravilhosa lá do seu barco, tanta coisa. E na hora que alguém diz, tu és um dele, eu sou lá um dele, rapaz. Eu sei lá quem é esse.
Eu vim aqui assistir a morte dele, o julgamento dele. Agora, a Bíblia diz lá, em Lucas capítulo 22, versículo 53 em diante, que enquanto Pedro está negando Jesus, Jesus está na casa do sumo sacerdote sendo julgado. E a porta está aberta. E Pedro não estava muito longe de Jesus, que ele estava querendo ouvir o que iria ser deferido naquele julgamento. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro está negando, a Bíblia diz assim, virando-se o Senhor. Era Pedro praguejando, eu não sei lá quem é esse. E eu concordo com nada do que ele dizia. E eu sou lá discípulo desse homem. Eu nem o conheço. E quando ele está negando, aí a Bíblia diz assim, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus, como o réu, estava de cabeça baixa, não podia levantar a cabeça, mas podia virar. Jesus fez assim. Como que diz assim, eu não te disse? Eu não te disse? Enquanto Pedro estava negando ele aqui, quando olhou lá, que Jesus estava olhando para ele, a voz de Pedro embargou. Porque não conseguiu falar mais nada. Deu meia volta. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Aquela cena do olhar de Jesus ficou gravada na memória de Pedro. Na hora que ele estava com a boca escancarada, falando mal, Jesus estava com os olhos abertos, olhando para ele. Porque sempre é assim, o diabo diz, peca, ninguém vai ver. Mas eu estou te dizendo, Jesus está vendo quando ninguém está vendo. João não viu, Tiago não viu, ninguém viu, mas Jesus estava só olhando para ele, só olhando para ele. Teu pai não viu, o pastor não viu, mas Jesus está dizendo, mas eu estava olhando para você. Eu vi quando você me negou, eu vi quando você me contrariou, eu vi quando você pecou, eu vi quando você falhou, eu vi quando você pensou o errado, eu vi quando você permitiu alguém tocar nas suas intimidades, eu vi quando você liberou o diabo tocar no seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Eu vi, teu pai não viu, ninguém viu aqui na terra, mas eu vi. E quando Pedro percebeu que Jesus tinha visto, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Você sabe o que é um choro com amargor? É um choro com ranger de dente. Porque Pedro agora está frustrado, decepcionado. O pecado praticado e memorizado estava maltratando Pedro. Pedro grita, e agora? E agora o que será de mim? Sozinho, na solidão do pecado, na angústia da dor, Pedro está morrendo. Jesus vai preso, Jesus vai sendo levado ao martírio. Colocam ele na cruz. Pedro some do cenário, ninguém sabe por onde Pedro está. Os discípulos correm, encontram uma casa e se escondem. Mas Pedro não está lá. Estão lá os 10 discípulos, incluindo João. Jesus já foi crucificado. Jesus já tinha sido sepultado. E os outros estavam lá, vão descobrir. Vão lembrar que a gente andava com ele. Vamos deixar a poeira baixar. E passa a tardinha da sexta-feira. Chega o sábado inteiro e Pedro não aparece. Quando o sol se põe, Pedro, na sua amargura, lembra que Jesus disse a ele, volta, rapaz. Volta e confirma a teus irmãos. Aí ele, eu vou falar para os discípulos o que eu fiz. E ele sai à procura. E descobre que os discípulos estão escondidos em um quarto fechado. E Pedro chega lá pela madrugada. Esse horário sou eu que estou colocando nessa conjectura. Não se sabe a hora que ele chega. Mas ele chega pela madrugada e bate. E quando ele bate na porta, alguém diz, será que é os soldados romanos que nos achou? Olha pela brecha. E alguém vai olhar e vê um homem encapuzado, com medo de, rapaz, eu não sei quem é não.
Ele está com a cabeça coberta aí com pano. E alguém grita, quem é? Aí ele diz, sou eu, Pedro. Aí os outros dizem, pai, é Pedro, abre logo. Abre logo. Aí Pedro já entra, amargurado, humilhado. Vê João lá e diz assim, aconteceu, João. E João diz, aconteceu o quê, Pedrão? Aconteceu. Aconteceu o quê, rapaz? Tudo aquilo que ele disse acerca de mim aconteceu. O que foi, Pedro? Eu neguei ele. João. Mas a gente tudo correu, Pedro. Todo mundo fugiu. Ele não disse que ia ferir o pastor e as ovelhas ficariam dispersas. Não só foi tu não que abandonou ele não. Eu também abandonei, Tiago abandonou, fulano abandonou, Mateus abandonou. Aí Pedro disse, não, mas comigo foi diferente. Mas diferente o quê? Aí ele disse assim, ele viu. Na hora que eu estava negando, ele viu, João, ele viu, João, ele viu. Ele não viu quando você fugiu, mas na hora que eu estava falando mal dele, ele viu, ele estava olhando para mim, João. E começou a chorar. Enquanto Pedro está chorando, os discípulos tentando consolar ele, aquele crente caído, os outros querendo fortalecer. Aí alguém bate. Amanheceu o dia e alguém bateu. Aí quando, rapaz, será quem é agora? Quem é? Aí quando alguém bate, é aquele batido diferente de um batido do homem. É aquele batido assim, bora, abre a porta. E é uma voz de mulher. E quando alguém vai olhar, Maria Madalena, o que é que tu queres? Não, eu tenho uma notícia para dar a vocês. O que foi? Ele não está lá. Pronto. Ele não está lá o quê? Aconteceu, João. Pronto. Caiu também, Maria. Não, aconteceu o que ele disse. No terceiro dia ele não disse que ia ressuscitar. Ele não está lá. Vocês estão esquecidos que hoje é domingo? Eu fui lá, eu cheguei lá, olhei. Eu estava até preocupada com as outras mulheres. Quem vai revolver a pedra? Porque a pedra é pesada, tu sabe. E quando eu cheguei lá, a pedra já estava revolvida. Eu fiquei admirada. Quando eu cheguei para olhar, apareceu um homem todo de branco. E disse assim, por que tu estás procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, já ressuscitou. E eu fiquei tão animada e queria correr para dizer. Ele disse, um momento, vá lá onde estão os discípulos e avisem a eles que o Senhor vai encontrar com eles na Galileia. E quando eu ia correndo, de repente ele me chamou e disse, avise a ele, vai ser lá na Galileia. Aí Maria chegou e disse, olha, Jesus está esperando a gente na Galileia. Ele marcou o encontro na Galileia. E todo mundo se arrumando para ir, mas Pedro está lá no cantinho. Aí ela disse, ei Pedro, ele disse que é para tu ir também. Avisa os discípulos, Maria. Mas quando tu vê Pedro, tu fala pessoalmente para ele, diz que eu quero ele lá também. Jesus não está esquecido de você. Jesus não vai te descartar jamais. Jesus não vai abrir mão da tua vida jamais. Jesus não vai te deixar lá no lixo como o diabo quer. Jesus mandou te dizer aqui em Portugal, olha, eu estou lembrado de você também. Eu quero você também comigo. Possa ser que alguém não te queira mais, mas Jesus quer. E Pedro disse, eu tenho certeza, Maria. Sim, ele até destacou teu nome. Ele disse, chama os discípulos, mas lembre a Pedro que eu quero ele também na Galileia. Aí Pedro disse, então eu vou agora e já vou pescar. Quem vai pescar? Aí os outros disseram, eu também vou pescar, vamos pescar. Vou chegar primeiro do que eles. Chegaram um dia antes, começaram a pescar. E nada apanharam. Joga para um lado, tira a rede, nada. Amanhece um dia, João disse, Pedro, tá ruim hoje de peixe. Não, a noite não está boa para peixe, não, Pedro. Que negócio, já jogou, eu estou cansado, Pedro. De repente, um jovem de 33 anos aparece lá na beira da praia, distante uns 200 estádios. Aí diz assim, ei, pescaram alguma coisa? E ele desafia a integridade,
a honra, porque perguntar a pescadores profissionais que passou a noite pescando, se eles pescaram alguma coisa, era para ele tapear. A gente pegou um pouquinho. Mas não, Jesus já estava testando a integridade. Aí eles disseram, nada apanhamos. Eita, eles continuam sendo íntegros, mesmo falho, mas não são mentirosos. Eles são falhos, mas mentirosos não é. Aí Jesus diz a ele, então jogue à direita, testa a fé. Aí ele diz assim, a gente pescou a noite toda, mas desse lado que ele está mandando, a gente não jogou não. Rapaz, aquele camarada aparece ali, manda a gente jogar à direita, no raso. Mas vamos crer, vamos jogar. Quando ele joga, eita, continua tendo fé. Tem integridade e tem fé. Quando ele joga, o que puxa aqui, eita, parece que enganchou, deve ser alguma pedra aqui, né? De repente começa a bater na rede, os peixes batendo. Aí João, que era mais próximo, mais sensível, mais perceptível, Pedro, tá entendendo, Pedro? Pedro, o que, rapaz? Quem está lá é o Senhor. Ele chegou, Pedro. Pedro disse o quê? Ele estava nu da cintura para cima. Ele mergulhou para Jesus não ver ele nu da cintura para cima. Os discípulos levaram os peixes. Quando chegou lá, Jesus já estava no churrasquinho, assando peixe. Já tinha pão. Jesus de costa para ele. Eles tudo aqui atrás na retaguarda. E Pedro lá por trás, se enxugando. E diante de todos eles, Jesus pega peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão, peixe, pão. Pedro meio trêmulo. Pegou um pedacinho de peixe, um pedaço de pão. Jesus deu as costas novamente, voltou a assar peixe. E de costa ele disse, Petros, agapismi. Pedro, tu me ama mais do que ama estes? Pedro não tinha nem mordido o pão ainda. Hã? Não, Senhor. Eu te amo como irmãos. Porque a resposta de Pedro foi, filéu, Senhor. Filéu, Senhor. Eu te amo com amor filéu e não com amor ágape. Ele estava com vergonha de confessar a Jesus que amava Jesus com amor ágape. Porque ele pensou que Jesus ia dizer, como é que tu me ama com amor ágape? Foi uma besteira daquela, rapaz. Como é que tu vem me dizer aqui que me ama com amor? Mas ele ficou com tanta vergonha que ele não disse que amava Jesus mais do que os outros. Disse, eu te amo como amo eles mesmo. Eu te amo como amo os irmãos. Aí Jesus não se conforma e pergunta a ele, Petros, agapismi? E ele diz, filéu, Senhor. Filéu. Eu te amo como irmão. Aí Jesus engrossa a voz de Petros. Agapismi, tu me ama mais do que a estes. Aí ele diz, eita, Senhor, tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, quando ele diz, tu sabes de tudo, ele diz, tu sabia que eu ia cair, tu sabia que eu ia voltar, tu sabia que eu ia estar aqui. E como é que tu me perguntas? Jesus não diz mais a nenhum outro, só diz a ele, apacenta minhas ovelhas, Petros. Jesus não escolheu João, Jesus não escolheu Mateus, Jesus pegou o mais fraco e dizia, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus está te dizendo? Eu vou escolher o mais fraco para colocar a maior honra. Desde que você seja sincero e continue crendo na minha voz. Desde que você seja sincero e continue crendo na minha palavra, eu não vou te rejeitar, Pedro. Jesus sobe aos céus. Os discípulos se reúnem no cenáculo e começam a orar. E vem o Espírito Santo e batiza todos eles. E uma multidão de ímpios e de crentes. Porque um grupo dizia, são bêbados. Zombavam. O outro dizia, não, eles estão falando das maravilhas de Deus. Estava aquela confusão. É bebida ou é maravilha? Quem é que se levanta? Pedro se levanta. Epa! O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Aquele Pedro covarde agora se levanta e proclama. Agora aquele Pedro que disse: eu não conheço, ele está todo intrépido. Alguém diz: ele estava falando de Jesus na praça, pega ele, dá uma surra. Deram uma surra nele, deram uma surra no outro discípulo que estava com ele. Aí no outro dia disseram: olha, a gente vai soltar vocês, agora não fale mais no nome de Jesus. Não falar mais? Importa que a gente obedeça mais a você do que a Deus? Vou continuar pregando no nome dele. E saiu para pregar. Quando ele vai passando na Porta Formosa, um homem viciado em pedir ajuda sem precisar, porque ele era coxo, não era paralítico. E tem gente assim na igreja, que pode andar, mas quer viver como um paralítico. Coxo é diferente de paralítico. Paralítico não anda, coxo anda, troncho, mas anda todo troncho. E aquele homem estava viciado a andar na cacunda de um amigo só para viver na miséria. Tem gente que vive na igreja só vivendo de miséria, não se envolve, não entra, não participa, porque fica dizendo: eu não posso andar. E pode andar. Aí ele disse a Pedro: me dá uma esmola. Pedro disse: o quê? Jesus me prometeu poder, não foi dinheiro não. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Bora, levanta, me dá tua mão. Levantou o homem. Deus quer te usar para fazer coisas grandes na terra. Mas você tem que romper com esse momento que você tem passado de fracasso. Jesus está chamando pessoas aqui para uma nova experiência, para um novo nível. Ele está dizendo: eu não estou esquecido de você. Eu queria que você ficasse em pé. Glória a Deus. Não, David, pega o violão. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado, vem aqui à frente. Agora venha se você crê que Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Vem aqui. Venha mesmo, venha crendo. Jesus está aqui. Venha mais para cá, meu filho, venha mais para cá, para sobrar espaço aí para outros. Não é só jovem não, se tiver crentes, casados que não é batizado, venha à frente. Porque o milagre de Jesus é para quem é sincero e para quem continua crendo. Venha à frente. Chegou aqui quem não é batizado, agora eu quero chamar quem está passando uma crise espiritual e sabe que precisa de um renovo, de força, para não cair, para não ceder. Venha mais aqui à frente, aqui, você que precisa de um socorro. Cadê o som do violão aqui do cantor David? Enquanto ele canta, eu vou orar por você. Enquanto eu oro, você vai falar com Deus. Não fique dependendo da minha oração, não. Não seja crente 6 horas por mim. Tem crente 6 horas por mim, 6 horas por mim. 6 horas não, vá orar também. Jesus tem algo para fazer na tua vida hoje. Canta aqui, David. Consolador, não sai daqui. Fecha teus olhos aí agora. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, é assim ou não é? Consolador, diga: moras em mim. Sinto vazio, sinto vazio quando estou longe de ti. Lura managata que eu sei, eu a série me cala manachuta la maná. Perdoa o
Ele está tratando com as tuas fraquezas agora. Ele está tratando com você. Ele está dizendo: eu te perdoo. Às vezes que eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não abro mão de você. Mas não afasta. Eu não vou afastar o meu espírito da tua vida. Ora manajaya serve paz. Seus frutos me fazem viver. Aleluia! Ah, o Espírito Santo já está agindo aqui. Espírito Santo, Consolador. Ah, o Espírito Santo já está agindo aqui. Espírito Santo, continua te quebrantando, continua te quebrantando, continua te quebrantando na presença. Quem eu sou. Continua falando com Ele. Continua, continua, continua. E mesmo assim, Ele se importa contigo. se importas comigo. Ele se importa contigo. Você estaria aqui. E mesmo assim, você ainda estaria viva. Você ainda estaria vivo se não fosse o Espírito Santo. Em mim. Lorabacaia sergue minaga. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Meu Deus. Abre a boca, começa a dar glória. Que outra abre a boca, começa a dar glória agora. Ele quer te batizar, Ele quer te batizar. Eu quero pedir aos obreiros, quem puder, que conhece, coloca a mão sobre eles. Coloca a mão sobre eles. Jesus quer te batizar. Adore, adore, adore. Adore para falar línguas estranhas agora. Irabadagas. Fala, 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 fala. Enche, Jesus. Enche mais. Enche mais. Só mais um pouquinho, Jesus. Espírito Santo. Só mais um pouquinho. Mais. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Mais, Jesus. Irabadagas. Fala. Meu Deus. Jesus está enchendo. Jesus está enchendo. Jesus está enchendo. Que fala comigo, que ora por mim. Quero ouvir com Jesus. gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Enche-me. Jesus já batizou aqui agora. Jesus já batizou aqui agora. Jesus já batizou. Meu Deus, meu Deus. Segura a moça, segura a moça. Jesus batizou com o Espírito Santo. Meu Jesus. Meu, tá falando línguas estranhas. Tá falando línguas. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Meu Deus. Adore, 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 adore. Deus. Adore, 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 adore. Deus. Meu Deus. Batiza mais, Jesus. Fala. Deus. Fala. Fala línguas estranhas. Isso, fala, fala, fala. Fala. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz inferno tremer. Ele louva a Deus da cova e faz leão dormir. Quando está no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no mais uma.
Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, Jesus batizou outra aqui com o Espírito Santo. Na unção de Deus. Jesus batizou outra aqui com o Espírito Santo. Batiza mais, Jesus. Meu Deus. O meu Deus se movimenta no centro de da Deus adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, batiza e quem mais. consegue dele se esconder? Se ele não quiser aparecer, faz o povo entender que batiza, meio batiza, ao batiza. silêncio está. Batiza. E ele está aqui. Batiza. Tem glória dele aqui. Batiza, Jesus. Sua resposta Batiza é mais, fogo, Jesus. fogo, Meu fogo, Deus. fogo, fogo. Batiza lá atrás, Jesus. E ele Batiza está lá atrás, aqui. Jesus. Enche. Sinta a glória de Deus. Sinta a presença. Irão a conhecer. Sinta, sinta. Seja tocado. Seja Deus tocado. em toda Seja tocado. Seja tocado. Seja tocado. Poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos renovar. Ó, vem nos inflamar. Ó, vem, se vem. Ó, chama divinal. Teus servos batizar. Aleluia. Bem baixinho. Bem baixinho. Aleluia. Aleluia. Amanhã às 10 horas. Pode adorar. Amanhã às 10 horas da manhã. Nós estaremos aqui para louvar o Senhor Jesus. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos dizem amém. Procura o livro do pastor aí no final.